Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais fundamentais sobre rivalidade familiar e destino. A história de Jacó e Esaú. É uma daquelas narrativas sobre escolhas. Escolhas que acabam definindo gerações inteiras. E o mais incrível? É um conflito que começou literalmente antes mesmo deles nascerem. E isso já joga uma pergunta no ar, né? O que, afinal, define nosso destino? Será que é a ordem em que a gente nasce? Uma profecia? Ou são as decisões que a gente toma naqueles momentos cruciais? Vamos guardar essa pergunta porque ela vai e volta o tempo todo. Bom, a nossa história não começa com os irmãos, mas sim com os pais deles, Isaac e Rebeca. E tudo começa com um desejo muito profundo e uma espera, mas uma espera longa de verdade. Olha, a passagem de tempo aqui é impressionante. Isaac se casa com 40 anos, mas os filhos gêmeos só nascem quando ele já tem 60. Pensa só, são 20 anos de espera. A história conta que Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus por ela. E, finalmente, depois de 2 décadas inteiras, a oração foi atendida. A alegria, o alívio que eles devem ter sentido, deve ter sido algo imenso. Mas o que parecia ser o fim de uma longa espera era, na verdade, só o comecinho de um conflito totalmente novo. Pois é, a gravidez de Rebeca não foi nada tranquila. Aquele alívio logo deu lugar a uma angústia, porque algo muito, mas muito estranho estava acontecendo dentro dela. Tenta imaginar essa cena por um instante. Não eram só aqueles chutinhos normais de bebê, sabe? O texto usa a palavra lutavam. Uma verdadeira batalha acontecendo ali antes mesmo de eles verem a luz do dia. Já era um sinal, um prenúncio da relação que eles teriam pela vida toda. E a reação da Rebeca é mais do que compreensível. Depois de esperar tanto por um filho, a gravidez dela é cheia de dor, de confusão. Essa pergunta dela é quase um grito de desespero, sabe? E é isso que leva a buscar uma resposta lá do alto. E a resposta que ela recebe, nossa, é uma profecia dramática, que praticamente sela o destino não só dos filhos, mas de nações inteiras. E mais, ela inverte toda a ordem natural das coisas. O mais velho, que por tradição teria toda a vantagem, é destinado a servir o mais novo. Tudo isso decidido por um decreto divino, antes mesmo deles nascerem. Bom, o tempo passa, os meninos nascem, crescem, e aquelas naturezas opostas que já abrigavam no ventre agora ficam claras para todo mundo ver. O contraste entre os dois não podia ser maior. De um lado, Esaú, o primogênito. Ele é descrito como ruivo, peludo, um homem do campo, um caçador de mão cheia. Do outro lado, Jacó, que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Ele era o oposto, um cara sossegado, que curtia mais ficar em casa, na dele. E essa divisão de personalidades acaba se refletindo numa divisão bem perigosa no coração dos pais. Isaac preferia Esaú, talvez porque gostasse da caça que ele trazia, já Rebeca preferiu Jacó. Essa dinâmica de favoritismo, sabe? Ela cria o cenário perfeito para a rivalidade que está prestes a explodir. E agora a gente chega no momento crucial da história. Uma cena que parece super comum, envolvendo fome e comida, mas que vai se transformar numa negociação que muda a história para sempre. O cenário é bem simples. Jacó tá lá, cozinhando alguma coisa, e Esaú chega da caça. Mas ele não tá só com fome, não. Ele tá exausto, esgotado, no limite das forças. E é essa vulnerabilidade física que vai ser o gatilho para tudo o que acontece em seguida. Tenta ouvir a urgência na voz do Esaú. Ele não está pensando direito. Ele se sente como se estivesse morrendo de fome. A necessidade dele é para agora, para o já, focada só em saciar o corpo naquele exato momento. E em resposta a esse pedido desesperado, vem a proposta fria e calculada de Jacó. Ele vê a oportunidade perfeita ali e não pensa duas vezes. O preço por um prato de ensopado? O bem mais valioso de Esaú, seus direitos de primogênito, que incluía o dobro da herança e a liderança da família. Então, o ponto-chave é esse aqui, a justificativa de Esaú. Para ele, naquele momento de fraqueza, o futuro é uma coisa abstrata, sem valor nenhum. O que importa é o agora. Ele basicamente desvaloriza toda a sua herança, acha que ela não serve para nada diante da fome que ele sente. A proposta está na mesa, a justificativa foi dada, e agora o acordo é selado com uma simplicidade que chega a ser chocante, se a gente pensar nas consequências eternas que ele trouxe.
Olha só a rapidez com que tudo acontece. Um juramento sela o acordo. A refeição é servida, ele come. E então, Esaú simplesmente levanta e vai embora, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A transação mais importante da vida dele é tratada como se fosse uma coisa qualquer do dia a dia. E aqui vem o veredito final do texto. A palavra-chave é essa: desprezou. Não foi só uma troca ruim, feita num momento de fraqueza. Foi um ato que mostrou o pouco valor que ele, no fundo, dava para sua herança e para sua posição na família. O que nos traz de volta para nossa pergunta lá do começo. A decisão de Esaú foi só resultado de uma necessidade física incontrolável que faz dele uma vítima? Ou será que a fome só revelou uma parte fundamental do caráter dele, uma tendência a valorizar o imediato em vez do permanente? Uma escolha que, com profecia ou sem profecia, selou o seu destino. A questão fica no ar.